Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, queridos e queridas ouvintes que nos assistem aí pelo Gastroped Talks. Eu sou a Maria Ângela Brandão, muito obrigado por estar nos acompanhando. E dentro dessa temporada 2023, eu vou apresentar o artigo da Síndrome dos Vômitos Cíclicos, que foi publicada no JPGN, uma revista muito reconhecida na nossa área, agora em setembro, que é a história natural da Síndrome dos Vômitos Cíclicos em pediatria e a progressão para a desautonomia. É muito importante a gente ter esses estudos de como as doenças evoluem, qual é o script da doença, até porque quando a gente coloca as séries pequenas, fica difícil avaliar. Então, esse estudo é muito importante porque mostra algo que a gente precisa entender até para o prognóstico e para a orientação que a gente dá aos nossos pacientes. Então, a síndrome dos vômitos cíclicos é um distúrbio da interação entre o intestino e o cérebro, que vai se manifestar com episódios graves de náuseas e vômitos. A síndrome dos vômitos cíclicos pediátrica, ela tem uma prevalência estimada de 1 a 2% e pode evoluir naturalmente para enxaquecas em um subconjunto de pacientes. Outro subconjunto de pacientes vai desenvolver uma forma crônica e debilitante de náuseas, denominada a síndrome dos vômitos cíclicos coalescente, que muitas vezes é atribuída à ansiedade progressiva. Não está claro se essa entidade representa uma síndrome dos vômitos cíclicos episódios com sintomas crônicos sobrepostos ou um distúrbio episódico que vai se tornar crônico. Muitos pacientes também sofrem de comorbidades sugestivas de disfunção do sistema nervoso autônomo, como taquicardia, tontura, síncope, um comprometimento cognitivo e também a fadiga crônica. A disfunção do sistema nervoso autônomo, ela é formalmente diagnosticada com testes autonômicos abrangentes. Às vezes a criança pode ter algum sintoma, mas fazendo os testes é como ela é formalmente diagnosticada. E a relação desses sintomas de disfunção autonômica com a síndrome dos vômitos cíclicos, ela não é bem compreendida, mas alguns estudos documentam que há um desequilíbrio entre o sistema nervoso autônomo em crianças e adultos que têm a síndrome dos vômitos cíclicos, sendo que um estudo recente mostrou uma redução da tonalidade parasimpática em crianças que tinham síndrome de vômitos cíclicos durante a fase de bem-estar, ou seja, entre os episódios, sugerindo que essa disfunção, essa desautonomia, essa disfunção subclínica, ela pode estar presente em estágios iniciais. E os sintomas agudos, eles podem ter manifestações marcantes de desregulação. Então, você pode ter aqueles que são só diagnosticados pelos testes, né? Mas você pode ter uma alta reatividade simpática, uma vasoconstrição periférica, sudorese, taquicardia, hipersalivação, náusea, letargia. Então, os sintomas que são de disfunção do sistema nervoso autônomo, eles apresentam desafios no tratamento e eles têm um impacto muito negativo na qualidade de vida. E esses pacientes que são continuamente levados a ser tratados como síndrome dos vômitos cíclicos, muitas vezes não tem um foco aí no tratamento na disfunção do sistema nervoso autônomo. Então, esse estudo, o objetivo dele foi descrever a relação entre o vômito cíclicos da infância e a disfunção do sistema nervoso autônomo e identificar quais características clínicas e possíveis preditores da progressão da doença para a disfunção do sistema nervoso autônomo em crianças que tinham a síndrome do vômito cíclico.
Então, esse estudo foi feito no Children's Wisconsin, né? É o programa da Síndrome dos Vômitos Cíclicos Pediátrica. É um estudo que foi feito entre janeiro de 2003 e julho de 2020, em pacientes de 1 a 18 anos. Foi o critério de Roma, né? Foi o critério de Roma vigente na época, e 405 pacientes foram avaliados, um estudo, então, retrospectivo. E nesse estudo eles observaram as características da doença na primeira apresentação, né? Então eles levantaram aí dos prontuários eletrônicos a frequência dos episódios, a duração de cada episódio, os sintomas associados, as comorbidades, os gatilhos, o número de dias de escola perdido, a utilização dos serviços de saúde, tanto pronto atendimento quanto internações hospitalares, antes, né, deles terem o diagnóstico, e a história familiar também dos pacientes, se tinha comorbidades dos pacientes, principalmente se tinha distúrbios da interação entre o intestino e o cérebro, e também condições de saúde mental. Os diagnósticos dos distúrbios da interação entre o intestino e o cérebro incluíram intestino irritável, dispepsia funcional, enxaqueca abdominal, dor abdominal funcional, aerofagia, ruminação e também a incontinência fecal não retentiva. As condições de saúde, então, de saúde mental, elas foram agrupadas pela presença de um diagnóstico formal de um transtorno de ansiedade e ou depressão, ou qualquer outras condições psiquiátricas, como, por exemplo, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo e outras. A presença das seguintes comorbidades foi relatada, como enxaqueca, outros tipos de cefaleia, distúrbio do sono, fadiga crônica, fibromialgia, síndrome da dor regional complexa, condições alérgicas e também transtornos alimentares. Eles também documentaram, né, os medicamentos prescritos em cada consulta, incluindo aqueles profiláticos, antieméticos de resgate, remédios para enxaqueca, sedativo, analgésico e também suplementos. Todas essas informações elas foram padronizadas dentro do programa da Síndrome dos Vômitos Cíclicos e foram observadas em cada visita. Então, dos 405, eles observaram então 100 pacientes com a Síndrome dos Vômitos Cíclicos, cujos 59 eram do sexo feminino, e desses 100, 99 fizeram algum estudo de contraste do trato gastrointestinal superior, ultrassonografia renal, tomografia abdominal, e o único paciente que não passou por esses estudos teve uma apresentação clássica da síndrome dos vômitos cíclicos e excelente resposta ao tratamento médico, mas a imensa maioria, né, 99%, tinha sido investigado de alguma outra etiologia e afastado malformações e outras patologias. E então, observando os resultados, 60% não tinham sintomas associados à disfunção do sistema nervoso autônomo e 40% tinha. Dentro desses 40%, 20% foi observado em testes autonômicos, 11% eram ortostáticos, né, sintomas ortostáticos, e 9% eram sintomas clínicos mesmo, aquele que a gente está mais acostumado mesmo, né? Um sintoma mais florido e mais fácil de detectar. É importante ver que no início, aquelas características do vômito cíclico na apresentação não conseguiu diferenciar quem ia apresentar alguma alteração do sistema nervoso autônomo ou não. Então, eles não observaram alterações na frequência, na duração, no tanto de vômitos, no tanto de recuperação, nem no intervalo entre os episódios, entre aqueles que desenvolveram a alteração do sistema nervoso autônomo e aqueles que não desenvolveram alterações no sistema nervoso autônomo. E quando foi observado as idas ao departamento de emergência, né, foi visto que aqueles que tinham alteração no sistema nervoso autônomo, eles acabavam tendo maior número de
idas de faltas na escola, né, os que tinham a síndrome do vômito cíclico e associado aí à disfunção do sistema nervoso autônomo, eles tinham menos visitas aos sistemas de saúde, mas tinham perdido mais aulas. Os pacientes, então, que tinham alteração do sistema nervoso autônomo foram diagnosticados com maior número de comorbidades, estatisticamente significativa, e com pelo menos um outro distúrbio do eixo cérebro-intestino, em comparação com aqueles que não tinham alterações do sistema nervoso autônomo. Então, esse é o primeiro estudo sobre a história natural da síndrome dos vômitos cíclicos pediátrica e vai demonstrar uma forte relação entre a síndrome dos vômitos cíclicos e o desenvolvimento da disfunção do sistema nervoso autônomo. Isso, uma grande proporção, então 40% das crianças com a síndrome dos vômitos cíclicos vai trocar os episódios de vômitos por sintomas diários de tontura, náusea, fadiga e também pré-síncope. A grande maioria dessas crianças recebeu o diagnóstico de disfunção do sistema nervoso autônomo, metade então foi por meio de testes autonômicos, abrangentes formais, para confirmar a suspeita clínica. Embora aqueles que desenvolveram a disfunção do sistema nervoso autônomo fossem indistinguíveis no início em comparação com aqueles que não desenvolveram, o grupo que desenvolveu tem uma maior carga da doença, manifestada por mais faltas escolares e também por comorbidades adicionais. O subconjunto de adolescentes que tinham alteração do sistema nervoso autônomo, que receberam o diagnóstico de síndrome dos vômitos cíclicos mais tardiamente, também foi tratado com maior número de classes de medicamentos. E isso pode refletir de maneira semelhante uma maior complexidade da carga da doença no grupo que tem a disfunção do sistema nervoso autônomo. E, curiosamente, os pacientes que com síndrome dos vômitos cíclicos que progrediram para a disfunção do sistema nervoso autônomo tiveram, durante o seu acompanhamento, um maior diagnóstico de comorbidades e pelo menos outro distúrbio do eixo cérebro-intestino. E de particular interesse e contrariando as especulações, dada a maior carga da doença no grupo que tem a disfunção do sistema nervoso autônomo, não houve diferenças na presença de ansiedade ou outros distúrbios psiquiátricos. É muito importante, porque isso também não era conhecido na pediatria. E embora isso não esteja no escopo desse estudo, esse achado ele pode indicar que os sintomas crônicos não são explicitamente causados por ou confundidos por comorbidades de saúde mental, como tem sido sugerido, e isso faz uma diferença aí na síndrome dos vômitos cíclicos na infância e também entre a infância e o adulto, E embora a relevância ainda seja um pouco incerta, devido ao menor poder estatístico, esses dados eles podem sugerir que pacientes com disfunção do sistema nervoso autônomo provavelmente eles receberam mais medicamentos, mas não foram encontradas diferenças nos grupos em relação a comorbidades psiquiátricas ou médicas ou em parentes de primeiro grau, e o número de medicamentos ao longo do curso da doença não foi diferente entre os dois grupos. No entanto, uma subanálise por idade documentou que os pacientes diagnosticados por síndrome dos vômitos cíclicos com idade mais avançada receberam o maior número de classes de medicamentos. Isso fala muito a favor de a gente fazer um diagnóstico precoce, e tratar da maneira mais adequada. E o tratamento, então, falando em tratamento, ele deve ser personalizado para cada paciente. É importante fazer uma discriminação diagnóstica e terapêutica entre as duas entidades, ou seja, entre as disfunções do sistema nervoso autônomo e a síndrome dos vômitos cíclicos, A falta de reconhecimento nas mudanças das características da doença, da síndrome dos vômitos cíclicos clássica para desautonomia, pode resultar em usar muitas medicações, muitas readmissões hospitalares e um manejo inadequado e até mesmo prejudicial
como o uso repetido de sedativos intravenosos e ansiolíticos usados para tratar episódios agudos da síndrome dos vômitos cíclicos. Então, é importante, né, que a gente lembre que medicamentos abortivos e de resgate intravenoso usado para a síndrome dos vômitos cíclicos não vão beneficiar pacientes que têm disfunção do sistema nervoso autônomo com sintomas crônicos diários. E a possível influência aí dos transtornos de saúde mental, como ansiedade e depressão, no desenvolvimento desse padrão, desses sintomas crônicos, ela permanece incerta. Então, o termo que foi descrito como síndrome dos vômitos cíclicos coalescente foi baseado em estudo em adultos jovens e atribuído à ansiedade e à alta reatividade autonômica no intervalo entre os ataques. E o estudo atual não encontrou uma prevalência mais alta de condições de saúde mental naqueles que vão desenvolver a disfunção do sistema nervoso autônomo. Então, agora a tendência dos artigos é sempre colocar uma figura, e essa figura é muito representativa, né? Ela coloca, então, 100 crianças, 40% apresentando disfunção do sistema nervoso autônomo, alguns vão precisar de testes, outro vai ter alterações ortostáticas e aqueles que têm os sintomas clínicos mais exuberantes. Então, a gente vê, dentro desse contexto, que o padrão da história natural da síndrome dos vômitos cíclicos, esse estudo vai destacar a importância de entender como a síndrome dos vômitos cíclicos vai evoluir ao longo do tempo, com uma possível relação entre a síndrome dos vômitos cíclicos e a disfunção do sistema nervoso autônomo. E isso vai ter um impacto na qualidade de vida, porque a síndrome dos vômitos cíclicos já tem um impacto significativo na vida das crianças afetadas e também de suas famílias. E você juntar isso com disfunção do sistema nervoso autônomo, você vai ter um aumento dessa carga a mais da doença e também falando dos custos de saúde, né? Cuidados de saúde, essa carga econômica atribuída à síndrome dos vômitos cíclicos, elas são bastante importantes devido às frequentes visitas aos pronto-atendimentos, às internações hospitalares, o uso crescente de medicamentos. Então, a gente identificar a progressão natural da disfunção da síndrome dos vômitos cíclicos para a disfunção do sistema nervoso autônomo pode ajudar os médicos a direcionar e ajustar a terapia, evitando medicações desnecessárias e com potenciais efeitos colaterais, com o objetivo mesmo de melhorar os resultados para esses pacientes. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.